Aleluia, boa noite. Amém, shalom. Glória a Deus, você pode sentar. Glória a Deus, uma noite abençoada, maravilhosa. Louvor, obrigado. Privilégio, amados, poder estar compartilhando da palavra de Deus, daquilo que Ele colocou no meu coração, para que o corpo fosse edificado, para que o corpo fosse abençoado, através daquilo que está escrito, naquilo que foi estabelecido pelo Senhor. Amém? Aleluia. Você já falou com seu irmão hoje? Aproveita esse momento, cumprimenta teu irmão que está do teu lado. Dá uma boa noite, bem-vindo. Deseja a ele um bom culto. Amém? Diga assim, irmão, abre teu coração para receber da poderosa, infalível palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Amém? Esse é um tempo de aceleração. E assim, uau. Amém, irmãos? Então quero compartilhar algo da parte da palavra de Deus que Ele colocou no meu coração. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 1. Quero iniciar com essa passagem. E tem muito para a gente aprender nessa noite. Amém? Aleluia. Colossenses capítulo 1, versículo 3. Vou ler na versão NVI. Você acompanha nos telões, na sua Bíblia. E diz a palavra de Deus: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês por todo o mundo. Este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Amém? Diga glória a Deus. Aleluia. Então, amados, encontramos aqui Paulo escrevendo aos Colossenses, e ele já diz aqui, olha, sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé de vocês que há em Cristo Jesus, do procedimento de vocês. Então Paulo está aqui agradecendo por uma igreja que tem vivido a fé, que tem praticado a fé, que tem crescido na fé. E o interessante é o que ele vai falar no versículo 6, no finalzinho, que ele diz: porque vocês têm ouvido e entendido a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a graça que vem para nos capacitar. E eu quero falar hoje à noite sobre uma graça transformadora. Amém? Não aquela graça que a gente ouve, a graça para a salvação, aquela graça que está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 em diante, que diz que pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Também lá em Tito capítulo 2, versículo 11, que diz que a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Mas eu quero falar de uma graça que vem transformar dia após dia, que vem nos capacitar dia após dia para a obra do ministério. Amém? Então, quando essa graça vem, nós fomos salvos, aceitamos Jesus, recebemos a salvação, mas existe agora uma graça para caminhar. Existe uma graça para a gente se fortalecer, para nos capacitar. E quando a gente olha o versículo 12 de Tito, ele vai dizer que essa graça, ela nos ensina. Amém? Então você tem uma graça de Deus que te capacita a você ser ensinável, a você aprender coisas da parte de Deus que na sua condição natural seria praticamente impossível.
Porque a palavra de Deus diz que o homem natural, ele entende coisas naturais. Mas o homem espiritual, ele entende coisas espirituais. Ele é capacitado porque agora o Espírito de Deus habita dentro dele. A graça de Deus está sobre ele. Então agora ele é uma pessoa capacitada, não só para praticar, mas também para aprender aquilo que vem da parte de Deus. Amém? Você está comigo? Se tiver coragem de dar uma carreira, você dá, viu? Fica à vontade. Amém? Então, quero que você abra agora a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Primeiro Coríntios, capítulo 15. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Capítulo 15, a partir do versículo 1. Mas antes de a gente ler, eu quero compartilhar algo com você. Estava ontem estudando a palavra de Deus, essa mensagem para ministrar hoje à noite. E de algumas coisas, ouvindo, lendo, meditando. E chegou um momento que eu fui dormir e peguei no sono. Mas 2h10 da manhã, eu me acordo. O Senhor falando comigo. E Ele me trazendo algumas instruções, alguns ensinamentos. E Ele disse, em relação a essa graça capacitadora, e aquilo ficou na minha mente, e eu perdi o sono, eu fiquei totalmente lúcido, não estava sonolento, eu estava consciente, amém? Eu não estava em transe, ó Senhor. Eu estava totalmente como eu estou agora, não parecia que eu estava dormindo. E Deus me acordou para me dar essas instruções. E Ele me fez lembrar, quem aqui sabe o que é Fórmula 1? Já assistiu, gosta, né? Entende um pouco. E sabe que naquela Fórmula 1 existe um pit stop, que é onde os carros, depois de rodarem bastante tempo, eles param para serem abastecidos, para fazer uma manutenção rápida, porque eles não podem perder tempo, porque qualquer segundo, qualquer milésimo é precioso para eles. Então, Deus me fez lembrar, me trouxe 3 palavras. Uma primeira palavra, ferramentas. A segunda palavra, posicionamento. E a terceira palavra, desempenho. E eu fiquei naquilo, por que isso? E Deus foi falando comigo. E Ele diz, olha, no pit stop existe uma equipe. Aquela equipe ela tem que estar preparada, porque aquele carro está correndo, mas quando ele parar, aquela equipe tem que ser eficaz. Aquela equipe ela tem que ser poderosa, aquela equipe ela tem que ser muito eficiente. E essas palavras, ferramenta, posicionamento e desempenho, veio como uma flecha. E ele disse, olha, eles têm que ter a ferramenta adequada. Eles têm que estar bem posicionados. E eles têm que ter um bom desempenho daquilo que eles vão fazer. Sabe, amados, que se eles tivessem somente as ferramentas e estivessem bem posicionados e não tivessem um bom desempenho, eles não seria eficaz naquilo que eles estavam fazendo. Ou se eles estivessem no seu posicionamento, fossem pessoas capacitadas, de bom desempenho, mas não tivessem as ferramentas adequadas para poder operar, não seriam também eficazes. Ou se eles tivessem as ferramentas, tivessem um bom desempenho, mas tivessem nas posições erradas, também não seriam eficazes. Mas Deus ele traz para a gente que ferramentas, Ele já nos deu a ferramenta. O posicionamento, Ele quer nos encontrar apto, na posição, eis-me aqui para fazer a tua vontade, Senhor. E o desempenho é você operar, é você não só dizer eis-me aqui, mas você agir. É você agir à altura com aquilo que está escrito. Você foi chamado, amados, para ser aquele que vai dar a manutenção. Amém? A graça de Deus para nos capacitar é para fazer com que o reino de Deus cresça, desenvolva. Amém? A Bíblia diz que de Deus nós somos cooperadores. Amém? E Ele quer encontrar em nós não só cooperadores, mas cooperadores eficazes.
Amém? Que maneje bem a palavra da verdade. Que use bem essas ferramentas. Amém? E Deus ele tem nos dado dia após dia. Ministração a ministração, culto após culto. E me fez lembrar também o culto de domingo passado. Nós ficamos aqui até 11 horas da noite. Conversando, dialogando com o pastor Daniel Oleiro. Recebendo coisas preciosas nos bastidores. Amém? E Deus me fez lembrar aquilo, rapaz. E tinha lá o segurança lá, ficou lá, rapaz, minha estreia foi... A minha estreia bateu todos os recordes. Mas foi por um bom propósito. Porque tinha pessoas capacitadas para organizar o estacionamento. Pessoas capacitadas no seu posicionamento, com ferramentas adequadas para ficar na segurança. Pessoas adequadas, bem posicionadas, com ferramentas para operar no louvor. E todo esse conjunto, o DI, a diaconia, todo esse conjunto trabalhando com o seu propósito. 8, 9 vidas foram salvas domingo. Esse é o propósito. Esse é o propósito. O nosso serviço, fazer com que aquilo que a gente está fazendo alcance outras pessoas. Sabe, amados, talvez por uma deficiência, uma desatenção, a gente pode acabar atrapalhando uma pessoa a ser salva, uma pessoa a ser alcançada através do Evangelho. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos trabalhar ajustados, como o corpo trabalhando e funcionando, cada membro ajustado, funcionando bem. Amém? Fomos chamados para isso. Amém? Pessoas improváveis, Deus quer fazer pessoas extraordinárias. Porque o teu passado não te define. A tua vida do passado, o velho homem, não vai definir quem você é hoje. Amém? Nada do velho homem te define quem você é hoje. Porque você é uma nova criatura, você é uma pessoa novinha em folha, sem passado. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso foi a obra de Deus em nossa vida. Sabe, a gente precisa aprender a não desmerecer essa preciosa graça. A não tratar essa graça em vão. Porque essa graça ela é preciosa. Ela é capacitadora. Então vamos lá em 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 1 em diante. Diz: irmãos, quero lembrar-los do evangelho que preguei a vocês, a qual vocês receberam, no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Versículo 3: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Versículo 5: e apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Agora, versículo 8, vê o que ele diz. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, aleluia, pela graça de Deus sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Veja o que Paulo está dizendo, que coisa interessante. Paulo está reconhecendo que ele era o que menos merecia essa graça, por aquilo que ele fez. Porque Paulo era o perseguidor dos cristãos. Paulo ele perseguia e matava os cristãos. Tem um exemplo de Estevão, que Paulo ele foi cúmplice, ele foi participante
direto como mandante da morte de Estevão, e ele ali não tinha nenhum consentimento de arrependimento, nada que lhe causasse alguma condenação, algum julgamento, e não. Porque Paulo, para ele, na sua consciência, no seu estudo, na sua doutrina, ele estava fazendo a coisa certa. Para Paulo, ele estava querendo acabar com algo de que Jesus era um falastrão, de que Jesus era um farsante, e que pessoas estavam seguindo a ele e causando tumulto. E ele disse, não, eu não vou deixar isso acontecer. Eu sirvo a Deus. Eu estou aqui para manter ordem, eu estou aqui para organizar o negócio. Paulo entendia dessa forma. Então, perseguir cristão, matar cristão, para ele estava fazendo a coisa certa. Na sua mente ele estava fazendo uma coisa boa. Mas ele diz aqui, olha, Jesus ele apareceu a Pedro, aos apóstolos, apareceu a mais de 500 irmãos. Por último ele apareceu a mim. Não sou nem digno de ser chamado de apóstolo. Mas ele diz, olha, mas eu trabalhei mais do que todos eles. Não por soberba, mas por aquilo que ele fez. Ele diz aqui, não fui eu, mas foi a graça de Deus sobre mim. Porque os apóstolos, eles se dedicaram somente aos judeus, somente em cuidar dos judeus. E Paulo, ele alcançou os gentios. Paulo, ele alcançou o resto do mundo. A Bíblia diz que ele evangelizou, junto com outros, toda a Ásia Menor. E quem foi Paulo? Paulo foi uma pessoa que você olhar, Paulo foi uma pessoa intensa. Tanto antes de conhecer a Cristo, na sua intensidade do seu erro, mas na sua inocência. E depois que ele aceitou Jesus, também foi intenso. Muito intenso. É como se ele dissesse, olha, mais do que todos vocês juntos, eu trabalhei muito mais. Foi a pessoa mais marcante do Novo Testamento. Escreveu mais da metade do Novo Testamento. Foi os que mais teve revelações, mais teve ensino para a igreja. Aleluia. E Paulo diz assim, ó, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. A graça de Deus, ela não veio de uma forma inútil, de uma forma vã, de uma forma desmerecida, de uma forma que não veio sem propósito. Pelo contrário, eu aproveitei essa graça e fiz com que essa graça demonstrasse quem Deus era através de mim. O que Jesus fez através de mim. Olhar para Paulo era uma pessoa improvável. Quando ele aparece, logo depois da sua conversão, ele aparece para os discípulos, disseram, rapaz, tira esse homem daqui. Esse aí não. Qualquer um, esse não. Esse aí persegue, esse mata. Esse homem é mau. Ele quer se infiltrar no nosso meio. E quando nós olhamos pessoas que a gente pode dizer, rapaz, isso aí é um improvável. Isso aí já tem um caminho certo para o inferno. E não é assim que Deus vê. Não é dessa forma que Deus enxerga. Porque essa é a visão do homem. Mas Deus, quando enxerga alguém, ele enxerga alguém poderoso. Ele enxerga alguém que pode ser capacitado pela sua graça. Semana passada teve um culto, eu não fui, mas teve um culto aqui no Tururu, e foi organizado por vários ex-detentos. Pessoas que já pegaram 5, 10, 20, 30 anos de cadeia, mas transformados, dando testemunhos. Onde a sociedade podia olhar para aqueles homens antes e dizer, rapaz, isso aí tem que apodrecer na cadeia. Isso aí não merece não. Mas quem sou eu e você e dizer que uma pessoa merece ou não receber algo do Senhor? Algo que Ele deu gratuitamente. Quando Ele diz, olha, Deus deseja que todo homem se salve, mas que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja, é desejo de Deus, está no coração de Deus que todo homem se salve. A Bíblia diz que veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas todo quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome. Quantos?
Todos. Jesus morreu por todos. Aleluia. Amém. Então Paulo, ele reconhece a sua insignificância, o seu desmerecimento, mas ele diz: olha, eu soube aproveitar a graça que veio sobre mim. Eu soube aproveitar, eu soube fazer com que essa graça alcançasse outras pessoas. A minha vida foi um exemplo. Eles podiam olhar para mim e dizer: rapaz, realmente Deus existe. Realmente a graça de Deus, ela é transformadora. Porque olhar para Paulo, aquele que era perseguidor, e agora olhar para Paulo, que prega o evangelho e que deu a sua vida também pelo evangelho, rapaz, Deus é verdadeiro. A palavra tem poder. A graça verdadeiramente, ela é transformadora. Amém? Aleluia. Abre lá em 1 Timóteo. Capítulo 1, versículo 15. Falta 18, é? Tá de brincadeira comigo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Aleluia, que diz: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Em outra versão diz: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Olha o que ele diz. Mas por isso mesmo alcancei, diga misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haviam de crer para a vida eterna. Olha o que ele diz: olha, eu era uma pessoa tão improvável, mas Jesus, ele me usou. Toda a sua paciência, toda a sua graça, para que através de mim as pessoas pudessem olhar e dizer: verdadeiramente, Jesus é verdadeiro, ele existe, ele é real. Paulo sendo transformado, rapaz, é um exemplo para muita gente. Dizer: rapaz, então se para Paulo teve jeito, para mim também tem. Se Paulo era o que era e alcançou a misericórdia do Senhor, então eu também vou alcançar. Porque Paulo disse: olha, eu sou o pior. Ele está se colocando na classe dos piores, o pior. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos precisam da glória de Deus, todos precisam ser salvos. Amém? Então Paulo, ele continua tendo essa consciência de que, olha, eu tenho a minha deficiência, mas existe uma graça que me alcançou. Existe uma graça que me pegou e me transformou. Fez com que eu mudasse a minha forma de pensar, o meu estilo de vida. Eu não vivo mais segundo aquilo que eu quero, mas agora existe um novo estilo de vida. Amém? E quando ele diz, olha, em 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Começou uma nova vida, começou uma nova trajetória. Uma nova criação foi feita. Como eu falei, aquilo do passado já não conta. O diabo vai trazer à sua memória: olha, você fez, você errou, você andava assim, você fez isso, você fez aquilo. Aí você lembra do futuro do diabo. Mas diabo, o teu futuro é lago de enxofre, choro, ranger de dente, fogo, inferno. Esse é o teu futuro, diabo. Não é o meu, porque o meu é lá com meu pai. O meu é estar sentado com Cristo, o qual ele me colocou nessa posição. Não foi eu que mereci. Eu só o aceitei. Eu só decidi recebê-lo como Senhor e Salvador da minha vida. E decidi caminhar nessas verdades. Amém? Aleluia.
Um ponto que precisamos compreender é que Paulo reconhecia suas fraquezas e exaltava a graça de Deus sobre a sua vida. E muitos de nós estamos fazendo o contrário, estamos reconhecendo a graça de Deus, mas exaltando as nossas fraquezas. Reconheça que você não pode, sem Ele você não pode, mas que existe uma graça que vai fazer você poder, vai fazer você ser capacitado, ser habilitado para fazer aquilo que Deus quer. Mas reconhecemos que Deus é poderoso, reconhecemos que Ele tem todo o poder, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais segundo o que pedimos ou pensamos, mas a Bíblia continua dizendo, é segundo o poder que opera em nós. E que eu não só preciso reconhecer e exaltar essa graça, mas também vivê-la, praticá-la, confiar nessa graça. Olha, quando nós olhamos para Saul, quando Deus falou com Samuel, olha, você espera, fica na cidade, vai chegar um homem e você vai ungir ele como rei, como líder da nação. E quando Samuel se encontra com Saul, e ele faz isso, ele fala com Saul, e Saul diz, rapaz, eu não. Eu sou o menor da minha família, a minha família é menor da minha tribo, e a minha tribo é menor de Israel, de todas as tribos. É como se ele dissesse, eu sou o mais improvável em ser rei. Eu sou o mais improvável em estar nessa posição de liderança. Mas ele disse, olha, a graça de Deus, ela vai te capacitar. Sabe, amados, muitas vezes Deus nos chama para fazer algo e a gente fica pensando nas nossas limitações. Não, não posso. Não, não dá para mim. Não, não consigo. Ei, mas quando a gente lembra e tem a consciência que é Deus que está chamando, que é Deus que está mandando, você acha que Deus vai te colocar numa furada, numa roubada? Você acha que Ele não vai te chamar para fazer algo e vai te dar instrumentos para você ser habilitado, capacitado para fazer aquilo que Ele quer? Quando Ele chamou o Gideão estava ali escondido no lagar. E Ele chamou o Gideão disse a mesma coisa de Saul, eu sou fraco, eu sou menor. Ele disse, chamou Gideão para liderar um exército, para lutar contra os seus inimigos. E Gideão disse, não, eu sou pequeno. Falou a mesma coisa, a minha tribo é a menor, eu sou menor da minha família. E depois ele começa a fazer teste com Deus. Se é tu mesmo, se tu vai mesmo me capacitar para isso, eu queria que tu fizesse isso, eu queria que tu fizesse aquilo, me provasse nisso, me provasse daquilo. É até entendido olhar no Antigo Testamento, pessoas que ainda não tinham experiências com Deus. Ei, mas eu e você estamos baseados e firmados em superiores promessas, em uma superior aliança. Nós já conhecemos aquilo que está escrito, nós já conhecemos o poder de Deus, já experimentamos muitas coisas do Senhor. Deus, Ele vai sempre nos usar, vai sempre nos chamar. Aí vem aquela palavra. Vamos estar no posicionamento, na posição de dizer, eis-me aqui, Senhor, faça em mim conforme a tua vontade. A graça de Deus, ela vai nos capacitar, mas Ele também vai nos dar tempo para a gente se empenhar e fazer aquilo que é melhor, fazer aquilo que apraz, fazer aquilo que é eficaz na sua casa, na sua obra. Amém? Aleluia. De tanto focarmos nas nossas limitações, desqualificamos ou tornamos a graça de Deus em vão. E acreditamos que nem Deus pode nos fazer capaz de realizar aquilo que Ele mesmo preparou como propósito individual. A gente olha tanto para nossas limitações e diz assim, rapaz, eu sou tão limitado que nem Deus é capaz de me tirar dessa posição. Como é que a gente vê isso? Vai lá em Êxodo capítulo 4, versículo 10. Só tenho 10 minutos. Êxodo 4.
Antes de chegar no 4, no capítulo 3, Moisés, ele encontra a sarça ardente, a sarça pegando fogo, e ele olha de longe e vê que aquela sarça ela não está sendo consumida pelo fogo, né? E ele vai olhar mais de perto, e quando ele chega próximo, vem a voz do Senhor dizendo: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é santo. E Moisés fica impressionado com aquilo, ele tira suas sandálias, se aproxima um pouco, ele vira um pouco o rosto, porque não consegue olhar para aquela sarça, e Deus começa a falar com ele: olha, a oração dos israelitas lá do Egito tem chegado até mim, e eu estou te levantando para que você lidere esse povo e liberte meu povo das mãos de Faraó. E Moisés, ele começa um diálogo com Deus, começa a questionar Deus: mas Deus, como é que vai ser assim? Como é que eu vou chegar lá e dizer que quem foi que me enviou? E Deus vai dizer: olha, diga que o eu sou me enviou. Ele vai dizer: mas é só isso? E se eles não acreditarem, você pega o seu cajado, mostra lá, faz um sinal, e faz um sinal, eu vou fazer esse sinal por você, e eles vão crer. Aí Moisés: tá, e depois disso eles não crerem? Se eles não acreditarem que é o Senhor que está me enviando, e Deus continua falando com Moisés: porque você tem que libertar meu povo, o povo está sofrendo, e eu preciso libertar. O Faraó, ele vai resistir um pouco, mas ele vai ter que ceder. E todo o versículo, o capítulo 3, até chegar no 4, no versículo 10, onde diz assim: e disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem. Versículo 11, disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Versículo 13, respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Versículo 13, então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Amém? Então Moisés questionando bastante Deus, e ele diz: olha, eu tenho dificuldade na minha fala. E alguns acreditam que ele era gago, tinha alguma outra dificuldade. Mas se você olhar, Moisés, ele foi criado no palácio do Egito, ele foi criado pela filha de Faraó, então ele foi bem instruído, ele foi bem ensinado. Não era uma pessoa leiga, era uma pessoa que tinha ensino, era uma pessoa que tinha aprendido algumas coisas. Só que ele passou 40 anos cuidando de ovelha. E Luciano Subirá até diz assim: será que ele desaprendeu o que ele tinha aprendido e aprendeu somente os bé das ovelhas? E esqueceu tudo aquilo, toda aquela riqueza, todo aquele ensino que ele tinha no Egito. O Egito era uma potência mundial. E ele foi criado naquele conceito. Mas chega um ponto que Deus diz: rapaz, eu vou enviar teu irmão, ele vai falar por ti. Mas diz que Deus se irou de tanto questionamento que Moisés fez, de tanta resistência. E Deus diz: olha, você diz que tem problema na fala, mas eu sou aquele que dá. Eu sou aquele que fez a boca. Eu sou aquele que dá as palavras. Se tem dificuldade, eu sou aquele que endireita. Eu sou aquele que faz com que você haja bem. Mas essa resistência de Moisés trava o agir de Deus. O propósito de Deus, ele vai continuar acontecendo. Aquilo que Deus quer que aconteça, ele vai. Tanto é que ele enviou Arão para ajudar Moisés, que estava resistindo. Mas a obra de Deus, ela vai ser feita. A obra de Deus, ela vai ser concluída. Mas quando ele chamar a mim e a você, amados, não olhe para a sua fraqueza. Olhe como reconhecimento de que você depende da graça de Deus para poder fazer aquilo que Deus quer.
exaltando a graça de Deus. Senhor, eu sei que na minha limitação, na minha condição humana, eu sou incapaz de fazer isso. Mas por causa da tua graça, por causa do teu poder, por causa do teu favor, eu vou realizar isso. Eu vou concluir isso, eu vou executar e com eficaz. Não por minha causa, mas por causa da graça do Senhor, que me capacita, que me transforma, que me eleva. Essa graça capacitadora, essa graça que está à nossa disposição. E quantos têm negligenciado isso? Quantos têm olhado para si, eu não posso. Isso aqui não é para mim. Rapaz, é Deus que está te chamando. É Deus que está te conduzindo. É Deus também que está te capacitando. Não confia. A Bíblia diz, não confie. Provérbios 3, 5, né? Não confie. Abre lá. Fugi um pouquinho. Confia no Senhor e não te estribes, não te apoio. Provérbios 3, 5. Confie no Senhor de todo o teu coração, não te apoie, ou no seu próprio entendimento, ou não te estribes no teu próprio entendimento, no teu próprio conhecimento natural. Existe uma graça capacitadora para você experimentar coisas extraordinárias. Pisar em lugares extraordinários. Fazer coisas extraordinárias. Você confiar na graça de Deus, em você ser ensinável, em você aprender coisas que Deus vai te ensinar. Para você realizar, para você ser capacitado. Porque Deus quer te levantar. Deus, Ele quer fazer você voar mais alto. É da vontade de Deus, amados. Nós precisamos entender isso e aplicar cada princípio, cada detalhe. Como Paulo falava para os irmãos lá de Colossenses, vocês estão firmes. A gente se alegra quando a gente ora por vocês. E quantos testemunhos nós não temos recebido, elogios do que a Igreja Verbo da Vida Janga tem feito, tem crescido, tem avançado. E pessoas de longe dizem, rapaz, eu tenho ouvido falar do crescimento de vocês. Eu tenho ouvido falar do avanço de vocês. Esse tempo de alargamento, de crescimento, amado, isso aí é uma consequência da nossa fidelidade. Não tem nada a ver com a gente, mas tem a ver com aquilo que a gente faz nele. Tem a ver com aquilo que ele depositou em nós. Amém? Amém. Aleluia. E eu quero terminar com isso aqui, 1 Coríntios capítulo 1. Meu Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25. Aleluia. Versículo 25 em diante diz, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Versículo 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém? Essa é a mensagem de Deus para a nossa vida. Ele pega aquele que não é, aquele que é improvável, para confundir,
aqueles que pensam que sabem alguma coisa. Diz que a fraqueza de Deus é mais forte do que o homem. Se há alguma fraqueza em Deus. Aleluia! E é isso que eu quero trazer para nós nessa noite, essa graça, para a gente aprender a confiar nessa graça, porque aquele Deus que nos chama para fazer algo, Ele nos capacita, amém? É de responsabilidade dEle, nós precisamos apenas nos colocar à disposição do Senhor, amém? E fazer com que isso que Ele depositou em nós não seja desqualificado, não seja desprezado, mas há uma valorização entre cada um de nós, daquilo que nós temos recebido, amém? Deus vai fazer infinitamente mais, mas Ele espera a nossa posição, porque o poder dEle está depositado no nosso coração. O seu Espírito habita dentro de mim e de você, para que a gente possa fazer algo extraordinário, algo espiritual. Amém? Não olhar para a nossa fraqueza, não olhar para a nossa limitação, porque se a gente olhar para a nossa limitação, a gente vai parar no tempo, mas Deus quer que a gente avance. Amém? E existe uma graça para isso. Amém? Não só a graça salvadora, mas a multiforme graça do Senhor, que ela vem de várias formas, ela vem de várias facetas, para nos capacitar e nos habilitar a andar de acordo com aquilo que Cristo estabeleceu. Amém? Fazer com que a nossa mente possa pensar nas coisas lá do alto, fazer com que os nossos sentimentos sejam os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Amém? Aleluia? Você foi abençoado? Amém. Aleluia.